Estamos ao vivo aí agora. Boa noite para quem nos acompanha. O pessoal tá chegando. Gente, hoje nosso convidado é o Rafael. O Rafael tá lá nas Filipinas e vai contar um pouco da história. Ele tá lá acompanhando o filho dele que tá hospitalizado, teve um AVC e precisa de estar retornando para o Brasil. É uma campanha maior do que a nossa, porque o valor é bem maior, tá? Por se tratar de um local mais longe, tá lá quase perto do Japão, tá? Eu vou chamar ele aqui. Se vocês forem tendo dúvidas, perguntas, pode mandar por aqui que a gente vai respondendo, tá? Se vocês puderem também e colocando aí de onde vocês estão, isso vai nos ajudar bastante. Quem sabe tem alguém nas Filipinas que pode dar um apoio lá emocional para ele, né? Deixa eu chamar ele aqui. Pronto, Rafael, eu já te chamei aí. Se pronto, tá conectando, tá chegando. Chegou. Olá, Pronto. Boa noite, boa olá, noite. bom dia, boa noite para vocês, bom dia, Bira. Estamos aqui, tô com a Rina, a esposa do Rafael, também está aqui com a gente. Hello. Não. Ela já fala português? Ainda não, muito pouco, só bom dia, te amo. Ah, tá. Hello, how are you? We're fine. Good to see you. My pleasure. Oh, que legal. Vamos Ele lá. está emocionado desde ontem, Bira, desde quando a gente começou a combinar esse encontro, né? Tenho que te Uhum. dizer que o Rafael está bem emocionado, assim como a gente, né? De saber que vai compartilhar esse momento com alguém que conseguiu fazer algo que a gente está buscando muito, que a gente quer muito. Então, muitíssimo obrigado pela oportunidade. Assim, anjos que aparecem na nossa vida quando nós mais precisamos, né? Então, muitíssimo obrigado por você dispor esse tempo e nos fazer essa ajuda direta e importantíssima, né? Muito obrigado, viu? Imagina, é um prazer, né? A Bíblia fala que é melhor dar do que receber, né? Verdade. Então, hoje a gente está na condição de poder ajudar, né? Mas antes, um pouco, num passado bem próximo, a gente estava na condição sua aí de, né, de apreensão, de tensão, né? E hoje a gente pode estar te ajudando de alguma forma, não precisa de agradecer. Como eu te disse, é um prazer nosso, tá? Olha, eu vou fazer um relato assim. A gente se conheceu através das redes sociais. O Luiz Falcão falou comigo e eu comecei a seguir vocês. E logo mandei um oi, a gente começou a se falar, né? O Rafael, pai, tá com o Rafael, filho, lá nas Filipinas. E necessita o mais rápido possível repatriar o nosso tão querido Rafael, né? Rafael teve um AVC, né? Novo. Quantos anos o Rafael tem mesmo? E na época ele tinha 31, foi no dia 12 de julho, e ele fez aniversário dia 15 de julho, né? Isso. Então, a 32. idade da Fabiola também. Fabiola fez 32 Olha, depois nessa situação, 31 anos. sim, Então, assim, nossos sentimentos aqui, eu sinto um pouco da sua dor, porque eu sei o que você está passando. Eu passei exatamente por isso, né? De estar longe de casa, longe da família, longe dos amigos, longe da nossa língua, longe da nossa cultura, né? Longe, verdade. longe do SUS, não é verdade? Deus, verdade. Então, eu sei o que você passa. Eu sei a sua dor, suas dificuldades, as suas noites em claro. Eu entendo tudo um pouquinho. Então, peço a Deus que continue te dando força, porque é só Ele, né? Dá força. E, Sim. e vamos nos empenhar para trazer o Rafael de volta. Eu queria, se fosse possível, né? Primeiro, dar boa noite ao pessoal que nos acompanha, tá? E
e né, os nossos seguidores aí, o pessoal tem me cobrado, sabe, Rafael? Porque eu não tenho Sim. mostrado mais a Fabíola devido à Uhum. correria do dia a dia aqui. A gente está começando praticamente do zero, né? Eu tenho ficado Sim, perdido nas ruas depois de quase 8 anos perfeito. fora. Sei E como é isso. então não tem sido fácil, não. Então a gente está um pouco afastado. Mas no final Hum. da live, eu vou mostrar aqui a nossa um pouquinho da nossa casa, como que a gente faz com os cuidados. Então, se você quer ver, fica até o final. Certo, Então, eu gostaria que você fizesse um breve relato, se apresentasse para os nossos seguidores. certo. Muito bem. E antes da apresentação, eu sei que já estão aqui na live, que eu vi ele vindo, Luiz Falcão, que foi a pessoa que chegou através do Ricardo Santos, que é meu irmão, que foi a pessoa que articulou e preparou o site. Ele tem uma grande experiência na questão humanitária, solidária. Então, ele se sensibilizou com o caso do Rafael e ele disse, no relato dele, né, num dos relatos que ele escreveu numa postagem no LinkedIn, ele falou que, dentro da experiência dele, ele nunca tinha visto um caso tão delicado quanto o do Rafael, e que se solidarizou e montou toda a estrutura do site, o filhão. E toda vez que a gente vai recontar, a gente relembra e ressente tudo, sabe? Então, por isso que ele está emotivo, e ele sabia que isso ia acontecer e que a gente vai se expor. E lá nesse site, o Luiz teve a preocupação de montar todo o histórico e preparar toda a questão da transparência da finalidade do Volta Rafael. Então, é voltarafael.com.br. Luiz Falcão, muitíssimo obrigado. Você fala, não precisa agradecer, porque as pessoas fazem porque querem e decidem ali ajudar. Mas é uma obrigação minha aí dizer muito obrigado e Deus te abençoe por essa caridade de estar fazendo tudo isso e se dedicar em reuniões e em vários momentos estar falando e várias vezes falando e contando o que aconteceu. Então o site nos ajuda muito porque lá tem todo o histórico, tem os relatos, tem as declarações de transparência, tudo como vai acontecer, tem inclusive os orçamentos que a gente fez. Então é muito importante para que as pessoas entendam o motivo exato. A gente precisa levar o Rafael para o Brasil. E aí, dentro da apresentação, vocês vão entender o porquê é tão urgente que isso aconteça. E ao meu irmão, que é meu mentor, professor, essa pessoa assim, um amigão, eu não tenho para, se eu começar a falar muito, eu vou chorar, porque são pessoas que realmente ajudam de uma forma que não tem como a gente explicar. O Rafael já está chorando porque ele sabe o quanto é importante essa ajuda. E então, muito obrigado, né, por vocês terem ajudado. E você falar família e todos os anjos, padrinhos, madrinhas, pessoas que ajudam, né, de forma constante, porque a gente precisa manter. Levar para o Brasil é uma das partes do processo, mas aqui a gente tem um custo, né, semanal de R$ 6.000 a R$ 6.500, com tudo que a gente faz. Mas o foco do Volta Rafael, nós precisamos levar ele para o Brasil, e vocês já vão entender quando eu contar a história do Rafael. Então, eu sou o Rafael Brito dos Santos, casado com a Adriana, a minha esposa, nós nos conhecemos no inglês, eu tinha 12 anos, mas começamos a namorar com 16. Oh, filho, vou contar a história de novo, ele vai lembrar tudo. Então, nós casamos muito cedo, com 18 anos de idade, e o Rafael veio, né, logo em seguida, em 93, isso. E quando o Rafael veio, ele já veio lutando pela vida. O Rafael, ele nasceu com uma cardiopatia congênita, atresia tricúspide. Ele não tem a válvula que comunica o átrio direito com o ventrículo. Então, e o sangue se mistura, e por causa de um orifício que tem entre os átrios, o sangue se mistura, e ele não faleceu porque, quando criança, ainda necessita de pouca movimentação ali do sangue, né? Mas aí começa a ficar roxinho e começa a apresentar sintomas. Mas antes dos sintomas aparecer, do roxeamento do Rafael, o meu sogro, né, ele reparou que o batimento e a respiração do Rafael não eram tão constantes. Ele notou isso. Ele, como mestre marceneiro, tem um olho muito clínico para detalhes, e ele falou, olha, eu acho que tem alguma coisa errada. Leva o Rafael no cardiologista. A gente não mediu esforço. No dia seguinte, se não me engano, a gente já foi no cardiologista, e eu me lembro que quando a cardiologista saiu da sala e disse, eu não sei como seu filho está vivo. Eu disse,
se você não sabe, doutora, Deus deve saber. E por isso, me diga o que eu devo fazer para que ele continue vivo. Eu quero que meu filho continue vivo, eu preciso saber o que humanamente eu posso fazer. E essa fala me remete muito ao dia que eu cheguei ao hospital e eu tive a conversa com a neurologista. E ela disse, olha, vai ser muito difícil que o seu filho acorde. O AVC que ele sofreu foi muito sério, na artéria basilar, e pegou numa região que lida diretamente com a consciência. Então ela disse, o seu filho pode não acordar. É muito grande a chance dele não acordar. E nessa mesma semana ele abriu o olho. Você abriu o olho, Rafael. E com isso a gente viu que realmente ali a gente estava presenciando mais um novo milagre. Então, e aí, na história, voltando à história de criança, até os 3 anos de idade ele precisou fazer várias cirurgias. Foram cirurgias muito sérias, então ele tem um coração sem um ventrículo direito. E a artéria pulmonar foi ligada diretamente a esse ventrículo para poder conseguir fazer a oxigenação necessária para o corpo dele. E até então, depois dessa cirurgia, aos 3 anos de idade, ele fez 3 grandes cirurgias. Depois dessa terceira, ele não precisou de mais intervenções cirúrgicas, né? Só exames de rotina. E aí, né, em Fortaleza, ele nasceu em Fortaleza, então ele cresceu em Fortaleza, nós vivemos lá desde então. E o Rafael cresceu uma criança saudável, brincava, fazia tudo. Então, mas os primeiros 5 anos de vida teve que ter um acompanhamento muito forte. A Adriana dedicou 100% do tempo da vida dela ao Rafael, nos 5 primeiros anos de vida dele. E aí foi quando chegou o nosso filho mais novo, o Rubens. E aí a vida nossa continuou, nós tivemos, né, não pude mais fazer faculdade, porque com a questão da saúde do Rafael, me dediquei 100% ao trabalho e comecei a fazer trabalhos técnicos viajando. Então, eu falei, não, eu vou continuar minha jornada profissional sem a formação acadêmica. E assim foi, né? E então, o Rafael teve uma vida normal, não teve nenhuma intercorrência mais séria, a não ser o acompanhamento médico, né? E aí, diante disso, como é que ele veio parar aqui nas Filipinas, né? Ele teve, em 2017, ele conheceu a Rina. Ele começou a treinar inglês com a Rina, né, de forma online. E aí esse treinamento virou um romance, e desse romance virou, né, essa vontade. Ele se decidiu, eu falei, pai, quando eu puder, eu vou para as Filipinas e vou me casar com a Rina. Eu falei, meu filho, você é homem, o que você decidir, você tem meu apoio. Só não pude dar o apoio financeiro para ele que eu gostaria, porque até 2020 eu pagava plano de saúde, tinha Unimed, tinha tudo. Mas aí chegou a pandemia e nos deu uma questão financeira, né, um baque financeiro muito grande. Não pude mais pagar Unimed e aí nós ficamos, né, pelo SUS. Por conta disso, ele já tomou a vida profissional dele, ele já tomou a carreira dele de profissional de TI, né, de programador, e aí ele pode trabalhar de qualquer lugar do mundo. Foi até providencial que ele pudesse fazer isso, porque em 2023 ele veio para as Filipinas, com recurso próprio, né? Então ele assumiu mesmo o sonho dele de vir se casar com a Rina. Então por isso que ele está aqui nas Filipinas. E daqui ele trabalha, daqui ele trabalhava, né, e fazia tudo que podia fazer, né, daqui. Inclusive, em 2024, se casou com a Rina, conforme a programação dele, né? E em outubro ele voltaria para o Brasil. Aí em setembro ele passaria um mês na cidade natal, na província, com a família da Rina, convivendo, porque ele entende que era um afastamento muito grande, são 17 mil quilômetros. Ô, filhão, em voo comercial são 40 horas para chegar, pra você ter uma ideia. São 3 escalas, tem que vir por São Paulo, né? Então, diante disso, né, com toda essa programação de vida, ele já tinha tudo programado, ele quer ter filhos, né, quer ter essa questão no Brasil, ele queria ir para o Brasil para exatamente
ampliar esse contato também familiar, porque o meu sogro, né, a minha esposa cuida dele, está cuidando dele, ele tem 80, vai fazer 88 anos, e tem meu pai e minha mãe, então o Rafael quer essa proximidade dos avós, né? Então ele quer voltar para o Brasil para ter essa convivência ainda e formatar a família lá. O- E uma pergunta, a Rina já veio ao Brasil? não, ainda não. Ainda não. Eles iriam agora em outubro de 2025, Uhum. né? Ah, E tá. aí, entende? E aí era a programação. Então, porque não é uma viagem barata. Ele pagou a parte toda do casamento e tudo mais, estava estabilizando aqui, então ele iria para o Brasil com a Rina, né? Então a ideia dele era retornar para o Brasil. Então estava tudo já programado, digamos assim. E aí, com isso, né, nesse mesmo ano, em 2025, no ano passado, em julho, dia 12 de julho, aconteceu o AVC. O Né? Rafael, Então, então, teve um AVC, no caso, né? Correto? foi um AVC. Eu tô vendo só uma parte do seu rosto. Eu. Ah, Então, isso, melhorou, isso. agora. Aí ele teve um AVC e foi progredindo, né? Eu tô vendo que Sim, ele tá participando com a gente na live aqui, né? sim, Se sim. emociona, né? Um rapaz Foi, novo, bonito, e nós estamos sim. torcendo por você, tá, Rafael? E com relação à campanha, como que tá a campanha hoje? A Volta Rafael. Pronto. Primeiro, a Volta Rafael, ela é direcionada para a repatriação do Rafael, como já foi dito. Tem um Uhum. site onde tem todo o histórico e como vai acontecer. Ela foi lançada, o marco zero dela foi 22 de dezembro. Foi quando iniciamos, né, com toda a coordenação e a orientação do Luiz, e aí nós seguimos com toda a rede, né, explicando o que era, qual é a ideia da campanha. Hoje, a campanha, com esse tempo, teve uma arrecadação de em torno de R$ 28 mil. Né? Então, E qual que é o não objetivo? chega nem perto do objetivo, que o objetivo é o orçamento mais em conta que a gente conseguiu foi US$ 355 mil. Isso dá quase R$ 2 milhões. Uhum. Né? Por conta da distância, são 17 mil quilômetros, e para Fortaleza ele precisa fazer paradas, né, estratégicas. Então, e dentro desse voo vai o Rafael, eu, a Rina, para Fortaleza. Né? Esse é o É, orçamento por UTI aérea, né? Com equipe médica. E por que precisa ser UTI aérea? Pela condição que o Rafael tem de cardiopatia, porque a parte do átrio dele não funciona como o nosso, né? A parte de bombear, de oxigenar é diferente. Então, ele consegue uma oxigenação, é mais penoso para ele conseguir oxigenar. Então, precisa ser numa UTI aérea e acompanhada de médicos. Porém, existe a possibilidade de voo comercial, mas é muito remota. Precisaria ele estabilizar muito para conseguir fazer isso. Porque uma condição de traqueostomia e gastrostomia precisa de uma atenção de rotina. Então, imagina 12 horas num voo, deitado, consegue ficar 45 graus no voo comercial. Porém, toda a manutenção que envolve isso deixaria todas as pessoas em volta ali envolvidas nisso. A sucção faz um barulho, a alimentação, a troca de fralda. Então, é uma dinâmica que num voo comercial, a orientação de quem fez o orçamento disse, ele não vai conseguir ir no voo comercial por conta do que envolve, tudo que envolve o cuidado dele. E além do risco para a vida dele. São 4 litros por minuto que ele precisaria direto, porque na altitude isso cai 20%, esse oxigênio cai 20%. Então, por isso que precisa ser uma UTI para ser de forma segura. Então, o orçamento é esse, R$ 355 mil que a gente conseguiu. Então, está nesse ponto. E a gente mil está dólares. batendo em muitas portas, né? Entende? US$ 325 mil. US$ 355 mil. US$ 55 mil. Foi muito importante você falar isso, porque isso foi uma das perguntas que eu enfrentei. Ah, mas ela não
Fabiola não pode ir no voo comercial, na primeira classe. E, então, assim, as condições médicas, na época, quando eu iniciei a campanha, Sim, a, a equipe médica que acompanhava ela falou que não, tinha que ser uma UTI aérea, né? sim. Eu não tinha a Suelen. Mandar um abraço para a Suelen Tomazelli, que é uma amiga nossa dos Estados Unidos, né, que acompanhou o nosso caso desde o início no hospital ainda, depois em casa, volta para cá. Então, assim, isso é bom ressaltar, porque as pessoas falam, mas por que não vem num voo comercial, um voo normal, que vai pagar? Gente, não é assim, não é assim, né? Não, pois é. Além de ser um voo uma viagem muito longa, né? Exato. Então, Muito longo. assim, o Rafael precisa que seja uma UTI aérea. Mas a gente tentou, viu? Mas a gente tentou, Não, viu, Bira? não, sim, mas eu quero deixar isso bem claro, porque vai surgir esse tipo de pergunta e já está Vai. esclarecido, já está esclarecido. Então, Pois é. hoje, pelas condições, o Rafael não consegue, né? Não. Queira a Deus que ele fique melhor e possa vir tão logo numa UTI aérea, né? Sim. E uma outra pergunta para você, pai que deixou tudo, família aqui, né, o seu sogro, você tinha me falado também acho que da sua mãe, não é? Seu pai. Da minha, do meu pai, exato. Então, assim, É, para você, porque hoje, Rafão, hoje, eu me compadeço muito com o Rafael. Mas, se você cair, quem que vai assumir isso tudo? Então, assim, o meu desafio hoje, assim, é mais direcionado a você, porque quem cuida de quem cuida, é né? coisa de ser coisa. Então, assim, eu peço a Deus que continue te dando força, porque essa força só pode vir dele, né? É, Mas, assim, deixa para mim saber, para o pessoal que está nos assistindo, qual que é o seu maior desafio. maior desafio. É exatamente isso que você disse. Aqui o Rafael é nossa urgência, mas nós temos várias batalhas sendo travadas. Várias batalhas. Em 2024, meu pai também teve um AVC. Meu pai ficou cego. E a minha mãe, né, na época tinha 77, hoje ela vai fazer 78. A minha mãe é meus olhos, os braços e as pernas do meu pai hoje. E eu, né, desde 2017, meu pai sofreu infarto, precisou colocar stent. Eu tenho uma prática de hospital tremenda, porque eu passei vários meses dormindo no hospital. Eu dormia no hospital, ficava à noite lá, minha mãe ficava de dia, né, eu ia trabalhar e ia de noite para lá. Então, além, né, dessa situação da minha mãe, que precisava de mim, da minha presença, no sentido de ajudá-la, levar e tudo mais, nós também cuidamos do meu sogro. Então, essas responsabilidades extras que tem antes de vir para cá continuam ocorrendo lá. E graças a Deus a gente tem uma rede de apoio de amigos, de pessoas da igreja que estão nos suportando lá, porque senão eu não saberia como estar aqui. Então, só estou aqui porque isso acontece. Tem gente lá que pode fazer. Mas, como você disse, ainda assim, para mim, é um fronte muito direto. Eu estou no fronte com o Rafael, que tem uma urgência. E essa urgência devido a essa condição dele, eu preciso estar o tempo todo respondendo às pessoas, eu preciso estar o tempo todo reformulando a documentação, ajustando, fazendo ajuste nas questões financeiras. Por quê? Porque o que chega tem que ser muito bem administrado. Por quê? Porque é pela caridade das pessoas. Então, pode ser que um mês eu conte um pouco mais, pode ser que um mês eu não conte com nada. Né? Então, isso vai me desgastando. Então, o meu maior hoje, minha maior limitação hoje é saber que, se acontecer algo mais grave com o Rafael, eu vou ter que ir para um hospital público, privado. Eu não tenho aqui uma possibilidade de um atendimento sem esse recurso financeiro. E isso tira
né, meu fôlego. Porque aqui, se você não tiver dinheiro para pagar, você morre. Não tem conversa, não tem como fazer. Ou você vai ali para situações onde você mesmo vai ter que fazer. Né? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou trocar? No final do dia 31, saiu o tubo, o catéter da gastrostomia do Rafael. Por uma condição que ele tem também, começou a ter uma inflamação, uma infecção, e começou a empurrar o catéter para fora. Por quê? O estômago dele, o intestino está por cima. Não pode ser feito por endoscopia, teve que abrir o Rafael para poder fazer a gastrostomia. Então, isso é uma condição diferente. Então, quando começa o intestino dele, e ele tem uma questão de constipação desde criança, né? Ele fica sem fazer, então com isso o intestino causa um pouco de inchamento, e esse inchamento começou a expulsar o catéter, e aí causou inflamação porque vazava o que ia fazer. Né? E aí a gente precisou hospitalizar. 3 dias de hospitalização para fazer o procedimento, R$18.000. E foi um procedimento considerado um procedimento simples, né, de troca de catéter de uma cirurgia que já estava feita. Entende? Então, esse medo é grande. E o medo também de sucumbir a tudo isso, porque é muito exigente, uma situação exigente. Primeiro, emocionalmente, de estar vendo alguém que estava ali com você fazendo plano de vida. E agora ele está aqui, está numa cama e entendendo tudo que a gente está falando. Eu sei que ele está aqui, ele está ouvindo tudo, por isso que ele chora, porque eu tenho que recontar tudo, e ele revive tudo isso. Então, a mãe dele está tendo a batalha, porque está lá cuidando do pai, que tem uma certa idade. Ele sabe disso. Filha única. Então, a Adriana não conta com uma rede de apoio, hoje, a não ser dos amigos em volta. Para dividir um pouco, né? Pois é, então, aí entra a questão da ansiedade, a depressão, né? Agora, a gente tem essa rede de apoio chamada, né, da igreja, os amigos da comunidade, que nos dão suporte. Os amigos do encontro de casais, da paróquia, da pastoral familiar, são pessoas que estão ali pulverizando a ajuda. Por quê? Porque o fronte, o dia a dia, é muito diferente de uma ajuda pontual. Você sabe disso, né, Bira? Quem está no dia a dia, trocando a fralda, fazendo, movimentando. Então, hoje, por exemplo, a Rina dormiu aqui. A Rina passou a noite aqui. Eu pude dormir, porque tem um momento... Então, hoje à noite, ela já dorme no outro local. Aqui no local onde a gente está, eu que durmo aqui. Por quê? Porque lá ela tem mais privacidade, ela pode cozinhar, ela pode fazer as coisas dela. Ela vem, dorme aqui quando ela quer, entendeu? E eu aqui, eu estou 24 horas. Precisou de mim, não quero saber. Eu estou dormindo, me acorda. Né? Ele é a prioridade. E a gente não consegue ficar uma pessoa cuidando dele, a não ser no momento que ele está se alimentando. Porque é a hora que a gente não pode mover ele para fazer nada. Né? Ainda mesmo assim, às vezes precisa fazer alguma questão com ele. Então, eu comigo me preocupo exatamente como você disse. Eu aqui estou sendo, digamos, a mente mestra do que está acontecendo. Eu interligo todos os pontos. Né? Então, quando o Luiz precisa falar e precisa de alguma coisa, ele pede a mim. Quando o meu irmão quer alguma informação para passar para alguém que pergunta, ele me pede. A minha família me pergunta diretamente. Tem gente que não usa redes sociais e não sabe que a história está toda lá. Mas tem gente que ajuda e faz isso, e elas precisam de satisfação. Então, eu estou 24 horas por dia respondendo alguém ou fazendo alguma ação. Então, e uma coisa interessante, que eu até comentei isso com meu filho mais novo, né? Parece que a vida me preparou, a vida toda, para esse momento que eu estou vivendo aqui com o Rafael. Porque eu tive momentos de muitas viagens, de muita prática de outras culturas, de relacionamento, para resolver problemas. E isso está sendo extremamente importante aqui. A cultura é diferente, né? É uma barreira. Né? A língua é o inglês, aqui eles falam inglês, ótimo. Mas ainda assim é diferente, porque tem hora que o médico quer falar, ele não fala inglês, ele fala na linguagem própria deles aqui, né? No Bisaia. Então, eu fico, às vezes, num impasse cultural, né? Não, como é que é? Tagalo? Né? Aqui tem um tagalo também, mas aqui fala Bisaio. The language here is Bisaio here. Bisaio. E agora mesmo, ó. Ele precisa da intervenção agora que é a sucção. Por quê? Porque acumula e vai sair, vai precisar, né? E vai precisar da sucção.
Então, esse meu medo, né, de que aconteça alguma coisa comigo, agora a Rochelle, ali é a cuidadora que fica na manhã. Então, a Rina está aqui por causa da live, mas ela teria dormido aqui, deu o horário, ela vai para lá e eu assumo com o cuidador, né? Então, é isso. Eu fico com esse receio dessa questão, porque se eu não tiver recurso financeiro aqui, o Rafael não tem atendimento, não tem conversa, não tem meio termo, né? Então, o SUS daqui só funciona, o SUS, né? O atendimento público só Você quer funciona... ir para uma outra sala para deixar elas à vontade aí? Não, aqui tá Não tudo precisa, bem, eu não? fico aqui do ladinho. Olha, eu entendo tudo isso que você está passando, tudo. Só que a diferença é que eu não tinha cuidador. Pois é. Eu imaginei, falei, cara, o Bira é muito mais difícil. O bom é que aqui é um país que eles exportam cuidadores, né? Porque a Filipina Então, tem essa facilidade. e quando ela foi para casa, eu cuidava sozinho da casa e de mais 3 filhos. Nossa. Né? A Que gente, batalha, né? uma batalha muito grande. Eu entendo tudo isso que você está passando, tudo, eu sei. Algumas pessoas que chegaram agora estão perguntando da hospital público nas Filipinas. Não tem hospital público, né? Não Não, tem. tem para cidadão. Se o Para cara é civil. filipino, nascido aqui, né? O cara Uhum. nasceu. O Rafael, ele poderia pegar uma cidadania daqui, né? Estava até em trâmite de pegar, até por uma questão de passaporte, de ter um acesso mais fácil. Porém, eles, sendo cidadão, se ele não contribuiu e não nasceu aqui, ele não tem direito. Então, outra coisa, perguntou, né? Onde que tá? Vocês estão? Eles estão na Filipinas. Quantas horas do Brasil de voo? Em voo comercial é pelo menos 40 horas. 40 horas. Né? 40 horas. Eu vi aqui a dona Leonora de Massachusetts. Um abraço. Muito obrigado. Nos ajude a divulgar. A Mirelle perguntou a respeito da live. Sim, a live vai ficar gravada, tá? Vai ficar gravada, vai poder compartilhar para quem quiser, mandar para as pessoas. Eu queria ressaltar uma coisa aqui, se você me permite. Você falou que você participa de uma comunidade católica. Eu queria chamar a atenção para o povo católico. Eu tenho feito esse tipo não é cobrança, mas assim, de destaque nas lives. Na semana passada a gente fez com o Felipe, que quer trazer o pai também, que está em trânsito terminal lá na Flórida, nos Estados Unidos, e ele participa de uma comunidade evangélica. Sim. Então eu chamei atenção para aquela comunidade evangélica que tem mais de milhões e ele precisa somente de 50 centavos de cada um desses milhões. Então é muito pouco, né? Então, assim, a comunidade católica, gente, vocês são os maiores do mundo. Pois é. No final, quando terminar essa live, depois eu vou deixar na descrição da live o Pix, né? Para poder fazer a doação. Não sei se tem outra forma de doar também, mas tudo que tiver, eu vou deixar na descrição da legenda do vídeo. E, gente, vamos compartilhar, vamos marcar o bispo, o arcebispo, o papa, o padre, todo mundo. Todo mundo. Isso, eu tenho certeza que no mundo, o caso igual do Rafael é um caso isolado. Não tem 1 milhão de pessoas precisando dessa ajuda que o Rafael precisa. Então, a união do povo católico, ao qual eu tenho o meu respeito, é muito, muito importante e muito mais simples do que a gente imagina. Então, se a gente conseguir alcançar essas pessoas de cima para baixo, porque, como eu falei também na live do Felipe, e eu volto a repetir aqui, quando a igreja, eu estou falando isso da igreja evangélica, porque eu participo e eu sei como é que funciona. Não sei se funciona assim na católica, mas quando precisa de comprar uma cadeira, fazer uma reforma,
os fiéis que financiam aquilo, e aquilo é falado lá do altar, do púlpito, ou de quem quer que seja, do dirigente. Mas quando é o irmão que precisa, alguém sobe lá para pedir oração, ou uma reza, ou alguma coisa. Não, gente, não. Tá errado. Tá errado. Então, eu faço aqui o nosso apelo e convoco a comunidade católica que façam a sua parte. Eu tenho, né, como você disse, quantos anos você tem? Desculpa perguntar. Eu sou de 74, vou fazer 52 agora, dia 4 de março. Então, eu penso que você tem pelo menos 30 anos de católico, assim, né? Acompanhando, né? E Sim, dedicando aos trabalhos da igreja. Então, assim, sim, é uma hora da igreja, de uma forma geral. Eu sei que a sua comunidade, o pessoal mais próximo, tem te ajudado, eu não tenho dúvida disso. Mas sim. precisa de algo mais global, porque a sua situação, as pessoas locais sozinhas não vão conseguir, né? Precisa de mais ostensivo, né? Inclusive, até foi Uhum. dito pelo Luiz, pela Mirelle, a questão do Estado, né? O Estado ele não dá essa atenção específica que é necessária para um caso tão complexo. Às vezes eles nem respondem, às vezes eles deixam a gente no vácuo mesmo. Então tá lá, Ou seja, só comunique por esse e-mail. A gente comunica pelo e-mail, mas a gente não tem uma resposta que realmente nos direcione para uma solução. Não, aqui a gente não faz, tem que procurar tal local, tal local. Não é aqui. Às vezes acontece isso. E às vezes quando a gente procura o local que precisa nos dar uma resposta, eles não dão uma resposta. olha, Simplesmente fingem que nem ouviram, né? Nem leram a mensagem, né? olha, Isso é terrível. eu ia chegar nessa parte, mas já que você tocou, eu não sei se a palavra certa é vergonha, mas é complicado porque falta política pública para esse tipo de ajuda. Verdade. O Não nosso tem. país é um país rico, né? Cadê? Assim, qual que é a dificuldade de autorizar um avião da FAB e ir buscar o Rafael? Qual que é a dificuldade? Pois é. Porque isso aí, qual que é a dificuldade que teve de viabilizar um avião da FAB e ir buscar a Fabiola? Olha, eu escutei isso da boca de um político, eu não vou falar o nome, né? Porque foi em off e eu também não quero. Ele falou assim: enquanto o seu caso não atingir uma notariedade nacional, nenhum político vai te ajudar. Por quê? Porque enquanto você está anônimo, não interessa para eles, porque eles veem você como um eleitor em potencial. Então, se o seu caso não está exposto, não está na mídia e não vai gerar repercussão para o nome da pessoa que vai ajudar, ninguém vai te Sim. ajudar. Eu escutei É um isso da jogo de boca de um. interesse, né? É um jogo de interesse. Exatamente. A gente, quando aconteceu o caso, se eu não me engano, da moça que chama Luciana, do Rio de Janeiro, que acho que foi aí na Filipinas, né? Que ela se acidentou, foi aí na Filipinas. Ela se acidentou aí, que eu estava fazendo uma caminhada num vulcão, alguma coisa, e infelizmente ela morreu A e queda do vulcão. estava desaparecida. Então, só depois que o caso dela ganhou notariedade pública, aí o nosso digníssimo presidente ligou até para o pai dela. O prefeito da cidade também fez contato e, sabe, o jogador Pato, Alexandre Pato, ex-jogador, também ofereceu em estar fretando para poder estar trazendo o corpo dela de volta para o Brasil. Foi feita uma vaquinha online que teve 400 mil reais de arrecadação para doar para os socorristas que foram resgatar ela. Então, gente, Sim.
Um apelo que eu faço: se você não pode doar, você pode compartilhar, que não custa nada. Eu sei que tem pessoas hoje que estão com a conta negativa. Então, Uhum. você pode compartilhar, marcar alguém, marcar o Lula, marcar o Ministério, a FAB, marcar qualquer pessoa, compartilhar isso para que o caso do Rafael não seja mais um igual o da Fabíola foi. Nessa condição eu conheci outros mais. Né? Tem a Cleo com a mãe lá na Espanha, que teve um AVC, que quer trazer a mãe também. Olha. Precisa de trazer a mãe, só tá ela e a mãe lá. Tem o caso do Felipe nos Estados Unidos com o pai. Tem o caso do Rafael. Então, isso, assim, é muito pouco. Poderia até fazer uma logística que passasse nas Filipinas, passasse na Espanha e passasse nos Estados Unidos e trouxesse todo mundo. Sim, pois Qual é a é. dificuldade disso? Então, assim, gente, nós estamos num ano de eleição. Cuidado em quem você vai votar. Cuidado, cuidado. O senador Eduardo Girão falou no plenário a respeito do nosso caso. E ninguém entrou em contato comigo. Ninguém. Então, assim, no anonimato nós não estávamos. Não, verdade. Então, o senador tornou público. Eu tenho isso gravado. Quem tiver dúvida, tem lá isso no nosso Instagram. E mesmo assim, ninguém fez nada. Ninguém fez nada. Então, falta política públicas para esse tipo de situação. O consulado respondeu: não temos verba orçamentária para esse tipo de ajuda. Não tem Pois é. verba. Eu entendo e isso foge da alçada deles. Né? E Então, assim, tem a eles questão, né? fazem o que eles podem, né? Mas, assim, gente, uma resposta dessa é muito pouco. É pouquinho. E assim, a repatriação em voo comercial, não, se fosse em voo comercial, aí não tem, aí pronto, aí acaba a conversa. Sim, aí o que eu faço? Não, não pode ser em voo comercial, tem que ser UTI. Pronto, e aí? Né? Não, vamos entrar em contato com você. E não entra, e não entra. E até a Mirelle, a qual ela está comentando, o Rafael, como desenvolvedor, né, de IA, então ele compõe aí a equipe da Mirelle. Muito obrigado, Mirelle, por estar lembrando disso. Então é alguém que está aí, né, trabalhando para levar, né, levar a parte científica para o Brasil. Né? Então, e aí? Cadê a ajuda, né, nesse caso? Então a gente está se movimentando, mandou e-mail, mas cadê a resposta? Então, como você disse, se não tem como dar uma notoriedade para o que ele está fazendo, para que ele coloque na mídia, então não interessa. Então a pessoa fica lá à mercê da sorte para morrer em outro país? Como assim? Não dá, gente. A gente precisa se movimentar. E a política pública, para que haja uma questão, depende do político. Como é que isso vai acontecer? Como é que a gente pode chegar a um ponto de deixar alguém lá fora, vulnerável, sem respostas, dependendo da ajuda da população? Né? A política não se envolve. Ou não quer se envolver, né? Porque capacidade de se envolver eles têm, não tem? Sim. Por que não se envolve? Porque não tem interesse. Né? Então, Não tem interesse. sabe o trabalho que vai dar? Porque eles vão ter que embater. Para outras coisas tem, não tem verba? Para muitas outras coisas. Até para financiar as coisas do outro país que nem sequer trata os brasileiros que estão lá. E eles vão ajudar. Então, deveria ser melhor visto isso, né? E ainda mais para alguém que está aí para contribuir com o próprio país, né? Uma outra coisa aqui também que eu queria ressaltar. Vai começar os haters falarem: mas por que ele foi fazer isso? Por que ele foi para lá? Ele já devia saber dessas condições de saúde. Por que ele não se preparou financeiramente para ter um seguro, para ter não sei o quê, para ter não sei o quê? Olha, eu quero falar isso para você. Antes de você usar o seu tempo precioso para falar coisa que não vai acrescentar em nada, pensa um pouquinho.
Porque isso, Rafael, é a desculpa de quem não quer ajudar. Ele usa como pretexto uma situação para não ajudar. Então, o julgamento é o pretexto de quem não quer ajudar. Então, a pessoa perde tempo para fazer um julgamento, falar, não vou ajudar porque ele deveria. Você entendeu? Então, essa frase eu sempre falo: o julgamento é o pretexto de quem não quer ajudar. Então, se você quer julgar antes de ajudar, pensa um pouquinho, inclusive pensa em Cristo, que nos ajudou e nos salvou sem nos julgar. Porque se ele tivesse nos julgado antes de nos salvar, o que seria de nós, né? Então, por favor, não julgue, compartilhe, doe. Faça a sua parte. Faça isso chegar até no Papa. Para a gente conseguir trazer o Rafael o mais rápido possível. Pois é. E você lembra que você falou de força, né? Essa força que as pessoas falam, Rafael, você é uma pessoa forte, você é uma pessoa que está ali estimulando. Gente, essa força não é minha não, gente. Se não for exatamente uma profundidade espiritual para estar vivendo, ou a busca, né, de ter essa intimidade com Deus. Então, a primeira coisa que eu sempre pedi, Bira, foi a oração. Porque pela oração, o que acontece? O hater vem, mas é como aquele passarinho que assovia ali e passa despercebido. Porque isso tem propósito. O Rafael está vivendo uma intimidade com Deus, ele está ajudando que pessoas também tenham intimidade com Deus. Porque quantas pessoas mandaram mensagem para mim, Rafael, eu estou aqui, fazia tempo que eu não ia no culto, fazia tempo que eu não ia na missa, fazia tempo que eu não rezava, fazia tempo que eu não orava. E ver a situação de vocês, e ver que aqui eu briguei com meu filho, porque ele disse que queria A e eu dei B. E eu estou aqui com a oportunidade de abraçar, de beijar meu filho, e de ter um plano de vida com ele. E você está aí, interrompido o plano de vida por uma questão de saúde. Quanto tempo as pessoas perdem com besteira na vida e deixam de dar aquele abraço, aquele bom dia. Então, obrigado porque o outro comprou o sorvete de chocolate e ele queria de morango. Então, obrigado porque queria assistir a Série A, assistiu a Série B. Então, obrigado porque torce por time A e o outro torce por time B. Então, obrigado porque um é de um partido, o outro é do outro. Poxa, gente, colocar propósito na vida da gente precisa ter uma intimidade com Deus. Se você está afastado da sua igreja, se você não ora, se você não tem intimidade com Deus, se você der uma topada e machucar o seu dedo, você vai achar que é a pior pessoa do mundo. E quando eu estou aqui, né, pedindo ajuda, eu vejo famílias inteiras, às vezes com o filho com um problema, cuidando da mãe, a filha ficou com problema porque ajudava a cuidar do filho e da avó. Tem outras famílias com problemas muito maiores que o nosso aqui, entende? Mas eu estou olhando para o meu problema agora, então eu preciso colocar Deus como propósito. Poxa, Deus, o que eu preciso fazer para que o Rafael tenha a sua vida retomada? O que eu preciso fazer para eu retomar a minha vida? A minha esposa, então, foram várias famílias afetadas aqui com a situação. A Rina fez 1 ano de casado agora, não tinha nem feito 1 ano de casado. Né, filho? Eu falo, o Rafael já começa a chorar. Porque foi interrompido. Se a gente não colocar um propósito, colocar Deus na frente do que a gente está vivendo, e nos momentos bons também, se você está vivendo um momento bom com a sua família, agradeça a Deus. E olha, em 1 minuto, tudo pode mudar, como mudou a nossa vida. O Rafael mandou uma mensagem para a gente, Bira, depois de ter jantado macarronada. Mandou a foto com o gatinho dele. Foi a última foto, a última mensagem que ele me mandou. Depois daquilo, ele teve o AVC. E no trajeto da ambulância, quando eu consegui falar com o irmão da Rina, que a Rina e o irmão socorreram o Rafael rapidamente. Em 25 minutos ele estava no hospital. Então, na ambulância que eu consegui falar com ele, ele disse: o Rafael morreu. Né, filho? O Rafael morreu. Eu perguntei 3 vezes: o Rafael morreu? Sim, o Rafael morreu. Ele estava sem sinais vitais, Bira. Ele foi reanimado
E quando chegou no hospital foram tomadas medidas. E, diante do problema, eu passei os exames, os laudos, para um cirurgião que fez a cirurgia da carótida, desentupimento da carótida do meu pai. E aí mandei para ele. Ele falou, seu Rafael, pode comemorar que o primeiro milagre aconteceu na ambulância. O Rafael, no que foi atingido e na proporção que foi atingido, o Rafael de fato morreu na ambulância. Mas ele está aqui. E depois de uma semana que eu cheguei, ele abriu o olho. E depois ele abriu o outro olho. E depois ele chorou. E depois ele riu. E ele está aqui, ó, ouvindo tudo que a gente fala e entendendo tudo. Por isso que ele chora, ele se emociona. Nós porque ele está presente, consciente, filho. Você. Vamos trazer ele. Tá vendo? Então, não é justo que depois de tudo isso, e como você disse, quantos fiéis que tem, quantos amigos que tem, tudo bem, nossos amigos estão ajudando. Nossos irmãos, inclusive, aqui nas Filipinas, tem o pastor Osmundo, que ele é de outra cidade. Ele ficou sabendo da gente estar aqui. Ele falou, Rafael, eu quero visitar vocês, eu quero orar. Ele semanalmente mandava oração para mim, falou comigo várias vezes por telefone, uma pessoa que nem me conhece. E ele veio, passou 3 dias orando aqui com a gente. Ele viajou 12 horas de ônibus para estar aqui. Uau. E ele passou para toda a igreja dele, para mais de 200 igrejas, né, 200 pastores, e disseminou e falou, olha, o irmão está precisando de ajuda financeira. Mandem as suas ofertas, mandem a sua oração, mandem a sua palavra, mandem seu testemunho. Ele precisa de ajuda, é um irmão em Cristo. Ele não perguntou religião. Ele simplesmente veio aqui e fez, entregou, e ele me olhou como Cristo. Poxa, se fosse o Cristo precisando de mim, o que eu faria? Eu carregaria um pouco da cruz dele? Então, será que, de repente, esse R$1 que cada um, 50 centavos que cada um desse para ajudar quem está precisando, não poderia ser um momento? Porque a gente não tem de onde tirar, a gente não tem mesmo de onde tirar. Qual time você torce? Olha, inclusive, Corinthians é nosso time, eu sou paulista, né? Meu pai é sócio remido do Corinthians. Você sabe o que é um sócio remido? Aquele que tem a carteirinha, que ele tem acesso ao clube para entrar no clube a hora que ele quiser. Entende? E esse como sócio remido, ele pode participar, inclusive, de momentos lá de decisão do clube. Olha que coisa. E o Rafael, é Fortaleza ou Ceará? Rapaz, o Rafael é Flamengo. Flamengo? Pô, é Flamengo. Rapaz, então assim, tá, né? A minha pergunta é exatamente para chamar a atenção desse povo aí flamenguista e do povo corintiano. Cara, o Corinthians fala que é maior, o Flamengo fala que é maior. Vamos ver quem é maior nas doações, então? Já pensou Cadê você, o líder da torcida, o presidente da Fiel, o presidente da Rastafla, né, que bate no peito para arrastar a multidão? Então, por que não bate no peito para trazer o Rafael de volta? Vamos fazer isso? Ali, ó, o Luiz Falcão está falando que o Flamengo negou ajuda. No nome de quem, ô Luiz? No nome de quem? Vamos tirar essa pessoa do anonimato para saber por que ela negou ajuda. Quem sabe ela, né, volte atrás e repense no caso. Né? Vamos tornar público aqui, porque as pessoas têm que sair do anonimato. Porque fica no anonimato, é fácil de falar não, né? Representando uma nação tão grande, né? Que o Flamengo fala que é uma nação. Então, né, vamos, né, gente, vamos usar do cargo que tem. Eu não estou falando para bancar tudo, não, mas, né, uma parte, né, os jogadores têm jogadores aí. Que cada um faz, Bira, é o conjunto que faz. Olha, isso. Aqui, olha, pra você ter uma ideia, a gente já pagou muita coisa, porque um hospital aqui, ele passou 64 dias hospitalizado num hospital privado. Uhum. E, claro, eu não posso negar que as pessoas ajudaram, mas foram as pessoas, família, os conhecidos, os amigos, aí começaram a vir outras pessoas. Então, no momento de urgência, as pessoas vieram. Sim, eles chegam a ajudar, mas agora a gente está precisando de algo que é muito grande, é muito além do que a gente já teve aqui. Então, para a gente conseguir levar o Rafael com a mesma velocidade de ajuda que a gente teve, a gente levaria mais de 2 anos aqui.
Não tem como. Né? Além do que, tem as coisas que vão acontecer e que vão precisar acontecer. Então, e se acontece um inesperado de uma internação por uma situação que a gente não consegue controlar. Aqui a gente teve terremoto e a gente teve tufão. Rachou até a parede aqui, o terremoto. O tufão a gente ficou quase 16 horas sem energia. Claro, eu tomei as medidas para a gente ter uma evacuação, comprei a cadeira para poder botar o Rafael em cima para a gente poder sair, comprei um power bank para poder ligar o sugador, que não tem como usar, ficar sem sugar, né? Por causa da broncoaspiração. Então, tem muita questão aqui que é urgente, que se eu não tiver recurso aqui, a gente morre. Né, gente? Porque eu não vou deixar o Rafael aqui de hipótese nenhuma, né? Então, é isso. As pessoas ajudaram, mas a gente precisa de muito mais para conseguir chegar. Então, o site, ó, como está bem lembrando o Luiz Falcão, www.voltarafael.com.br, lá tem toda a história, tem os termos, tem explicando, o Saiba Mais, que você vai entender mais a história mais profunda do Rafael. Então, e ali dali, um político quer saber? Manda o site, olha, aqui tem tudo. Né? Não está conseguindo? Manda para minha mensagem, gente, eu respondo, eu ajudo. Eu estou 24 horas ligado, às vezes não, porque às vezes eu durmo ali de cansado, porque não tem quem aguente. Então, toda essa energia que vem, essa força não vem de mim. Eu tenho muitos amigos de comunidade aqui que estão falando comigo, que oram por mim, que me conhecem pessoalmente. Então, precisa ter essa transparência, precisa entender que o Rafael está aqui, e você mesmo disse, Vira, fazendo um live, as pessoas vão ver, vão enxergar. É real, está aqui, a esposa do Rafael está aqui, não sai do lado dele. Não é Está montagem, aqui cuidando não. de tudo que ele precisa. E ele está aqui, ele sempre chora quando a gente fala isso, mas é verdade, meu filho. Você tem uma esposa que é um presente de Deus na sua vida. É alguém que não largou a sua mão um minuto. Ela está aqui direto com ele. E não larga a mão dele. Eu sei que a minha esposa está precisando de mim, mas ela sabe que é uma urgência para eu estar aqui. E eu estou aqui, e ele sabe disso, que ela precisa, mas ele sabe que ele está precisando mais agora. E quando ele conquistar essa autonomia de ele mesmo dar esse testemunho com a voz dele, se Deus quiser, viu? Se Deus quiser, ele vai fazer isso. Se Deus permitir, Rafael. Olha, gente, temos aí 1 hora de live, tá na hora da gente encerrar, senão acho que o Instagram corta. Eu acho que já foi falado tudo, tá? Obrigado. O que precisava. Obrigado. Teve uma pessoa aí pedindo para colocar o seu Pix. Gente, essa live vai ficar salva. Vai lá no Volta Rafael, Fala de novo aí qual que é o endereço. Voltarafael.com.br. Não precisa nem colocar o www. Voltarafael.com.br. Voltarafael.com.br, tem tudo lá também. Eu vou deixar na descrição do vídeo que vai ficar salvo. E eu queria só deixar uma reflexão. Às vezes as pessoas acham que tem problemas. E eu aprendi que às vezes nós temos desafios. Problema é uma outra coisa. O desafio você consegue resolver. Se for alguma coisa material, você consegue trabalhar, ou com alguma coisa você consegue resolver. Isso é um desafio. Problema é o que o Rafael passa e o que a Fabiola passa, que está em cima de uma cama, inteiramente dependendo de alguém. Isso é um problema. Então, gente, aproveita mais o tempo para poder agradecer um pouquinho mais. A gente sempre vai ter mais motivo para agradecer do que para reclamar. Às vezes você está reclamando de um desafio que vai passar logo, logo. Então, agradeça, seja mais grato e aproveite cada minuto com a sua família, porque, como você mesmo disse, o Rafael mandou uma mensagem falando que tinha comido macarrão. A Fabiola, eu falei com ela no telefone antes dela sair de casa para o hospital. Então, ninguém está imune a isso. E, mais uma vez eu ressalto, ajude, compartilhe. E
no final de tudo, ainda faça uma oração, porque vale mais do que dinheiro. Tá joia, Rafael? Muito obrigado por conhecer o Rafael 1, o Rafael 2 e a Rina também. Ok. Muito obrigado, Pedro. Tá Muito joia? obrigado. Eu Forte agradeço. abraço para vocês. Boa noite. Forte Deus abraço. abençoe. Tchau, Amém. tchau. Tchau, tchau.